Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite, povo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Michelins. Boa noite, povo. Perdoem o horário, eu tive uns probleminhas com conexão, então eu não consegui entrar no horário que era para entrar, né, às 9, como eu havia programado, como eu havia divulgado para vocês. Eu consegui entrar agora, depois de resolver esses probleminhas de conexão aqui, mas tá tudo certo, agora deu tudo certo. Então, a gente começa aí a nossa live semanal, né? Hoje vamos falar sobre o concurso do INSS, que é o concurso que está na praça, edital fresquinho, tá aí. Saiu agora, nem foi aquela parada de tipo, ninguém imaginava que o INSS iria vir. Não, vai sair não, vai vir não, vem nada. Veio. Edital estabelecido, banca Sebrasp. Como é que a gente faz? Gente, Sebrasp em língua portuguesa, para o concurso do INSS, veio um edital muito tranquilo, tá? Então, para a língua portuguesa, foi muito tranquilo. A gente não tem muito o que falar. Foi um edital bem previsto, nós já havíamos previsto que seria dessa forma, tá? Não veio muito diferente do que Sebrasp costuma cobrar, tá? A gente teve como base interpretação, compreensão, significação contextual das palavras. O que Sebrasp não vai cobrar dessa vez, não veio explícito no edital, não veio contemplado, foram as figuras de linguagem. Então, as figuras de linguagem, elas estão fora do nosso edital do INSS, tá? Então, elas estão completamente fora. A gente não tem mais essa ideia lá nas figuras de linguagem. O que é considerável, uma vez que Sebrasp gosta de figuras de linguagem a ser cobrada. Um outro ponto é que Sebrasp não trouxe colocação pronominal, né? Não deixou explícita a ideia de sintaxe de colocação pronominal. E nós tivemos 11 tópicos apenas para o edital do INSS. Isso significa que língua portuguesa está pequeno. O edital está bem pequeno. Se nós formos comparar com direito, né, que veio muito grande, muita gente reclamando, falando, nossa, economizaram em língua portuguesa, mas no direito foi muita coisa, veio muita matéria. O pessoal reclamando também de raciocínio lógico, de informática. Então, assim, em português, Sebrasp foi, assim, a melhor coisa que você poderia ter imaginado para o concurso do INSS, tá? Se manteve fiel à maior parte dos concursos que ela tem feito, se manteve bem ali mesmo, em todas essas coisas e tudo mais, e manteve o grosso da língua portuguesa, né, gente? Dessa vez ela não quer a morfologia inteira, por exemplo, ela quer um emprego das classes de palavras. Então a gente não precisa colocar muitas matérias em morfologia, você precisa saber quando que você vai empregar um substantivo, quando que você emprega um adjetivo, quando que você emprega o pronome, o artigo. Então a gente quer, eu vou falar para mim fazer ou para eu fazer? Isso é emprego de classe gramatical. Então não é para mim fazer, é para eu fazer? Alguns vídeos, por exemplo, do Reels, em que o cara fala, não, o plural não é esse, então é cafezes. Não. Então ela quer saber agora, em morfologia, como que a gente traz o emprego das classes gramaticais, tá? Levando em consideração todas as nossas classes gramaticais. É isso. Então, quer dizer, não é um edital grande. Eu sei que você tem medo de Sebrasp, infundadamente, né? Qual o problema hoje do concurseiro e da concurseira aqui? Vai fazer Sebrasp. A ideia do chute. Nós crescemos numa cultura que diz o seguinte, chuta qualquer coisa, mas não deixa em branco. Sebrasp é diferente, gente. Se você chutar e chutar errado, a errada anula uma certa. E aí, como é que você faz?
Chutou uma e errou, você anulou uma certa. E aí, como é que faz? Você perde 2. Aí, nível, eu chutei 4 e errei. Perdi quantas? 8. Olha o desastre na sua nota. Então, é uma coisa que, para fazer a prova do Sebrasp, ou você vai saber, você vai marcar sabendo, ou você não vai marcar. Caraca, eu tenho essa opção de não marcar? Sim, gente, você tem a opção de não marcar. Tranquilamente. É menos danoso. Então, essa cultura que a gente tem do chute, muitas vezes prejudica na hora da prova. E aí você tá lá fazendo um item de português e fala, meu Deus, e agora? É pra mim fazer ou pra eu fazer? Eu acho que pra mim fazer tá certo. Aí você marca como certo. Você chutou, você não sabia se estava certo ou se estava errado. Aí saiu o gabarito, estava errado. Aí você anulou uma certa. Então, muita gente tem medo do Sebrasp por causa dessa questão do errado anular o certo, de um errado anular uma certa. Se você começa a estudar de agora, o edital acabou de sair, você tem tempo, a prova é no dia 27 de novembro, você tem pelo menos 2 meses para estudar. Se você começar a estudar de agora, fizer itens, fizer simulado, reunir questões e tudo mais, ter uma boa base teórica, você consegue fazer a prova tranquilamente, gente. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo tranquilamente no sentido de você sabe como o Sebrasp é e o que vai cobrar. Não estou dizendo que é fácil. Muitas vezes as pessoas falam assim, Nive, é tranquilo para você que é professor de português. Tranquilo no sentido de eu já conheço como é a banca. Eu já sei como é a banca. Em português, para fazer prova Sebrasp, você tem que ter uma boa base de interpretação e de compreensão textual, porque vai cair para você. A maior parte dos itens vai ser sobre isso. A outra parte dos itens nós vamos dividir em pontuação, em especial vírgula, porque Sebrasp ama vírgula, pra você ter uma ideia. Depois 2 pontos, a gente sempre cobra 2 pontos. Vai perguntar para você se eu posso substituir 2 pontos pelo ponto final. Se eu posso substituir 2 pontos pela vírgula. Se eu posso substituir 2 pontos por uma conjunção explicativa. Então ela gosta nesse sentido. Pontuação vai cair. Sebrasp gosta. Reescrita textual vai estar lá. Ela gosta. Essa é uma banca que, assim como a FGV, adora reescrita textual. Então vai te perguntar, posso reescrever isso dessa forma aqui? E aí você vai analisar na hora. Você vai ficar atento, atenta aos verbos, às conjunções, aos sinais de pontuação. Você vai ficar atenta a tudo isso. Porque Sebrasp vai te cobrar. Sebrasp adora regência. Adora. Sempre cai a questão de regência. Por quê? Porque ela pega a regência facultativa também. Como assim, Nívia? O verbo atender, você pode usar com ou sem preposição, tanto faz. Atendi o telefone, atendi ao telefone. Mas ela gosta de regência. Gosta muito de verbo. Então você já sabe o que você pode esperar de uma Sebrasp da vida, de uma banca como ela. Você pode esperar, e você vai esperar, interpretação e compreensão. Sinônimo, porque te pergunta. Pontuação, vírgula e 2 pontos. Concordância. Vai perguntar para você se uma conjunção pode ser trocada por outra para reescrever. Vai te perguntar se o substantivo e o adjetivo trocando de posição também trocam sentido. Ou seja, é uma banca previsível. É uma banca que você não precisa ter esse medo todo. Estudando o edital, você consegue tranquilamente. Tá vendo? Sempre falo, gente, interpretação e compreensão é vida. Thaís, eu não menti, viu? Eu falo, gente, aqui, ó, tá aqui, ó. Pode tirar print disso aí, gente, postar lá, tranquilamente. Por quê? Porque é isso, gente. Quando você já consegue entender a banca, quando você já consegue pegar todo o macete da banca ali, fica mais tranquilo para fazer a prova. Você já não vai naquele alvoroço do tipo, meu Deus, eu não sei que banca é essa, eu não sei como é que faz essa prova, eu não sei. Você já vai com o norte. E garanto para você, Thaís, qualquer prova que você fizer, a base é interpretação e compreensão. Vai fazer INSS? Interpretação e compreensão. Uma coisa que Sebrasp também gosta, gente, lá dentro das funções morfológicas do que,
Sebrasp gosta de perguntar se o que é conjunção integrante ou se o que é pronome relativo. Sim, você precisa saber disso, tá? Sebrasp gosta de te perguntar se eu posso trocar a oração adjetiva pela oração adjetiva restritiva pela adjetiva explicativa. Nívia, como assim trocar? Vírgula. É correto retirar a vírgula? Aí todo mundo fala, não, claro que não. Gente, gramaticalmente falando, a diferença de uma oração adjetiva explicativa para uma oração adjetiva restritiva são as vírgulas. Então eu posso tirar. Gramaticalmente falando, eu posso tirar. Qual é a alteração que nós teremos? De semântica. Sebrasp gosta de te perguntar isso. Então, quer dizer, é uma banca que ela não vai te cobrar em língua portuguesa o mais difícil da vida. Ela vai te cobrar o simples, o reto, o objetivo, o trivial. Em acentuação, cara, ela vai te perguntar se a palavra é acentuada porque é paroxítona ou oxítona. É isso. Ela não vai fazer de você como a FGV às vezes faz, que deixa a gente completamente doido, né? Não vai. Por que não vai? Porque ela é uma banca que ela vai na objetividade. Tanto que se você já está acostumado a fazer item Sebrasp, você já percebeu que os itens muitas vezes são curtinhos. Às vezes é um período. Tudo bem, às vezes o item é um pouco mais longo, principalmente quando se trata de vírgula. Mas os itens costumam ser curtinhos. Tranquilamente. Então, quer dizer, não é uma prova que lá no dia 27 você vai olhar e falar, meu Deus, eu nunca vi isso em língua portuguesa na vida. Como foi a FGV inovando ao trazer os objetos direto e indireto pleonásticos. Sebrasp não vai fazer isso com você. Então, o edital da Sebrasp, dessa banca maravilhosa, veio muito simples em língua portuguesa. De novo, eu não posso falar pelas outras matérias, tá? Posso falar por língua portuguesa. Eu ouvi dos alunos que direito veio muito grande, tá? Mas em língua portuguesa são só 11 tópicos, gente. E são 11 tópicos muito tranquilinhos, tá? Não deixou de contemplar semântica, não deixou de contemplar morfologia, não deixou de contemplar sintaxe, veio ali na régua. Agora, uma coisa que você precisa saber sobre Sebrasp, e você não pode se esquecer disso nunca mais na sua vida, é, para Sebrasp, para essa banca linda, maravilhosa, sensacional, coerência não é a mesma coisa que sentido, tá? Para todas as outras bancas, coerência e sentido são a mesma coisa. Para o Sebrasp, não. Coerência vai ser a relação lógica que você tem nas palavras. Se eu consigo entender o texto, então as palavras estão logicamente dispostas. Elas fazem sentido. Elas estão no encadeamento ali lógico. Agora, Sebrasp cobra sentido como semântica, tá? Muitas vezes a gente lê o item e fala assim, altera-se a correção gramatical e o sentido. E aí você fala assim, altera. Aí sai o gabarito, não altera. Aí você fala, como que não altera o sentido? Porque mexeu na coerência aqui, ó. Sebrasp não trata coerência com sentido. Coerência ela vai tratar no mais ali, duro, frio significado, que é o quê? Relação lógica entre as palavras. As palavras estão funcionando dessa forma? Estão, então tá tudo bem. Sebrasp vai cobrar sentido como semântica. Então, para a Sebrasp, por exemplo, para essa banca maravilhosa, linda, sensacional, quando ela te fala, na oração, os idosos que estão sentados, preserva-se a coesão gramatical ao usar a vírgula antes do que, e altera-se a coerência. Não altera. A coerência continua. A coerência vai continuar. Agora, se ela disser que altera o sentido, aí altera. Porque na oração restritiva, quando você põe uma vírgula, ela vira o quê? Explicativa. Então, você tem uma modificação semântica nessa situação. E é aí que Sebrasp pega você. Porque nós estamos fazendo provas de muitas bancas que tratam coerência como sentido, como de fato é. Mas aí você cai no colo do Sebrasp. E o Sebrasp diz, não. Comigo é diferente. Comigo é diferente. Não.
Sentido pra mim não é a mesma coisa que coerência. E até você descobrir isso, muitas vezes você já fez um monte de item errado. Difícil, né? Então o que eu falo pra você? É bom que você conheça a sua banca. Não dá pra gente, fechar os olhos na hora de fazer uma prova e fazer a prova no escuro, não conhecer o perfil da banca, não saber como a banca trabalha. Por isso que a Thaís virou e falou, cara, foi fundamental lá, me ajudou muito. Por quê? Porque a gente faz o raio-x da banca, vocês já levam esse raio-x com vocês já pegam esse raio-x para vocês e fazem o quê? Já vai anotando, aí vai fazendo o item, olha, isso aqui realmente é assim, olha, realmente cobra isso aqui, olha, caraca, cobra isso aqui mesmo e cobra desse jeitinho. Quando você tem esse raio-x da banca, gente, muita coisa fica mais tranquila de se lidar. De novo, tranquila não no sentido de fácil, mas tranquila no sentido de que eu já sei com o que estou lidando. Já não vou ser pego de surpresa. Já sei o que aquela banca cobra. Então é por isso que a gente faz uma leitura da banca com antecedência, tá? Obrigada, Maicon. É muito bom a gente ouvir sempre esses retornos que vocês dão pra gente, né? Porque a gente trabalha com isso, a gente vê a banca, a gente dá o máximo. Muito obrigada mesmo, cara. Obrigadão. Então, assim, quando você faz isso, quando você tem essa leitura da banca, cara, vai ficar mais tranquilo. Você no dia 27, lá na prova de Sebrasp, você não vai chegar e falar assim, nunca vi isso na vida, meu Deus, como é que se faz isso aqui? Ué, por que não tem A, B, C, D ou E? Às vezes a pessoa vai fazer prova e tem A, B, C, D ou E. Aí ela fala, ué, mas aqui não tem, por que não tem? Não leu nem o edital. Ih, legal, Lilian, que bom, cara. A galera aparecendo aí em peso. Ah, que maneiro. Obrigada, gente. Vocês são maravilhosas. Vocês são pessoas maravilhosas, viu? Muito obrigada. E eu sempre falo nas aulas, né? Eu sempre dou esporro em vocês nas aulas, nas bancas, falo das bancas, falo como é que a banca vai cobrar matéria tal, como é que a banca vai cobrar matéria tal. Eu sempre falo isso, porque esse direcionamento, ele é bom para que você já tenha outros olhos para aquela banca. A galera que teve aula com FGV, para FGV, bati muito na galera, falei, FGV é assim. Sebrasp, o nível de cobrança em português é menor que FGV. Então é uma coisa diferente. Porque normalmente, como eu falei, você está acostumado com A, B, C, D e E. E aí você chega para o Sebrasp, é certo ou errado? Ou o item está certo ou o item está errado. Não existe pergunta, existe afirmação. Aquela afirmação está certa ou aquela afirmação está errada. E aí, como é que a gente faz? Então isso assusta muita gente, mas acredite, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Não é a pior banca da sua vida, tá? Você precisa treinar. Então o que você vai fazer hoje? Eu quero me inscrever para o INSS. O que eu vou fazer? Você tem 2 meses para a prova. Você tem tempo para estudar. Começa fazendo questões, vai lá, pega questões do Sebrasp, começa a ter intimidade com a banca, começa a conhecer a banca. Como é que é a língua portuguesa para o Sebrasp? Como é que é direito previdenciário? Como é que é direito constitucional, administrativo, informática? Como é que é? Faz isso. E eu ainda vou além. Eu faço um desafio com você. Baixe uma prova Sebrasp. INSS é nível médio, né? Não sei se a maior parte vai fazer nível médio. Acredito que seja. Mas se você vai fazer nível superior, não tem problema. Baixe uma prova no seu nível. Vai fazer nível médio? Baixa nível médio. Vai fazer nível superior? Baixa nível superior. Baixa a prova. Reserva 3 horinhas e meia, porque a prova vai ter duração de 3 horas e meia. Reserva 3 horinhas e meia, sem telefone, sem nada do lado e faça a prova. Depois confere o gabarito. Faz um mapeamento do que você errou mais. Nossa, em português eu errei muita concordância. Errei regência, crase também não ficou legal. Preciso revisar isso aqui. Faz um mapeamento. Faz esse mapeamento e foca nessas questões também. Reforça o que você aprendeu muito bem, o que você marcou muito bem, mas pega aquilo ali e destrincha tudo aquilo, vai estar lá, faz aquele estudo mesmo, pesado, em cima do que você errou mais. E aí você vai evoluindo. Cara, eu tenho 6 horas para estudar.
Ok, programe-se para 6 horas. Ah, cara, eu tenho 1 hora para estudar. Ok, programe-se para 1 hora. Não é necessariamente porque uma pessoa tem 6 horas e a outra tem 1 hora de estudo que a outra de 1 hora de estudo vai desistir de tudo porque não consegue chegar a 6 horas de estudo. Às vezes você tem 6 horas de estudo, mas você fica a maior parte do tempo assim. Ah, legal, crase, fusão da preposição A com a preposição A. Ih, ela mó fofoca. Caraca, maluco. Não, peraí. Tá, entendi. Ah, moleque, a aula tá rolando aqui. E você tá no telefone. Ou então a aula tá rolando aqui e você tá assim. Porque o filme tá passando na televisão. Não adianta você falar, eu estudo 15, 20 horas por dia. Se na verdade você liga a aula, você pega o PDF, ou seja lá qual material que você tem, e você vai ficar assistindo a televisão. Não adianta, você tá enganando a você. Então, às vezes, você tem 1 hora de estudo, mas é aquela 1 hora que você se desconecta do mundo e fica ali. Previsível é paroxítona porque termina em L, certo ou errado? Certo. Em voo a Paris dos meus sonhos. A crase, ela funciona porque Paris está especificada, certo ou errado? Certo. Ah, entendi. Não, essa questão aqui tá errada, porque não pode, sabe por quê? Porque quando a gente tem palavra de sentido negativo, a próclise é obrigatória, então esse item tá errado. Às vezes você tem 1 hora para estudar, mas é aquela hora que você se dedica totalmente e funciona. Não tô dizendo que você que falou que tem 6 horas de estudo, você não estuda. Muitas vezes as pessoas falam, estudei 14 horas por dia, mas às vezes não foi. Às vezes, de fato, se reclusou em algum lugar, ficou 14 horas, mas de estudo líquido, teve 2, 3 horas, gente. Acontece. Então, não se guia pelo que o outro tá falando. Faz o seu. Porque na sua vida vai realmente aparecer... Por exemplo, quando eu estudava para concurso, eu tinha apenas 2, 3 horas de estudo, porque eu trabalhava, e tudo mais. Um colega de turma... Ele tinha 7 horas de estudo, cara. E aí, porque ele tem 7 horas, eu tenho apenas 2 ou 3, dependendo do dia, eu vou desistir? Não, eu tentava fazer o melhor possível dentro do tempo que eu tinha. Da mesma forma como ele também fazia o melhor que ele tinha, que ele podia, dentro do tempo que ele tinha. Não se compara. Você não pode se comparar ao outro. Ah, ele tem mais horas de estudo, vou desistir. Porque se for assim, você não sai do lugar que você tá. É desconfortável, gente. Mudar é desconfortável. Sai dessa zona de conforto. Hoje tá um pouquinho tarde, talvez, mas amanhã liga o computador, pega o telefone, sei lá, o tablet, loga, baixa uma prova do do Sebrasp ou a última prova do INSS, faz como se fosse um simulado, mapeia o que você errou, reforça com o estudo que você acertou, cai para dentro do que você errou, come um material. Faz mais questões, baixa outro simulado, faz de novo, você vai ver que você vai evoluir. Então, nunca é tarde para começar. Pode ser que você faça a prova no dia 27 e você passe, criança. Pode ser que você não passe. Tá tudo bem. Tem outra. O ideal é que você não pare de estudar. Você já conhece esse Sebrasp? É interpretação, é vírgula, é conjunção, é substantivo, é verbo, é regência, é concordância, principalmente na voz passiva. É concordância, vem crase, vem. Então você tem como estudar. Você já consegue fazer outras questões. Faz isso. São 2 meses ainda de estudo. 2 meses. Agora é o momento que você tem primordial. O Sebrasp não trouxe um edital daquele forma. E exatamente isso, Lília. Estudar até passar. A gente não estuda por moda, não, gente. A gente estuda até passar. Passar no concurso que você quer. Algumas pessoas estão estudando para a Receita Federal, outras para o INSS, outras para a perícia, outras porque querem fazer a BIM, a não sei o que, um monte de concurso. Não dá para parar. Ah, estudei para esse, não passei. Fazer mais não. É estudar até passar, cara. É isso. Pô, Nívia, mas às vezes é difícil. Eu sei, ninguém disse que ia ser fácil. Fácil é pra quem é herdeiro, né, gente? Que já herdou o dinheiro, ficou rico da noite pro dia.
Pra gente que tem que correr atrás do ganha-pão, não é tão fácil assim. Vai ficar sem fazer nada? Não dá. Então, o que você vai esperar de Sebrasp para você? Itens, certo ou errado, não chuta. Uma errada anula uma certa. Tenha consciência do que você vai fazer ali na tua prova. Tenha consciência do que você está marcando. Você tem 2 meses. Sebrasp não é a pior banca do mundo. Faz o que eu te falei. Começa amanhã. Ai, Nívia, vamos deixar para segunda-feira. Não, porque o brasileiro adora se iludir e dizer: segunda-feira eu começo a dieta. Segunda-feira tu tá com um pote de sorvete vendo Malhação. Não, segunda-feira eu vou à academia. Aí choveu, aí tu tá lá, largado na cama, babando no travesseiro 10 horas da manhã. Não que isso seja um problema. Segunda-feira eu começo a estudar. Aí arruma a mesa de estudo, tudo bonitinho. Segunda-feira, não, 8 horas eu levanto para estudar. 10 horas da manhã. Não vou estudar não. Acordei tarde, 10 horas. Quebrei o cronograma. Não, se deixar para segunda-feira você não faz. Começa amanhã. Começa amanhã. Porque o organismo gosta desse negócio, né? De vou começar segunda-feira. Aí no domingo à noite você se auto-sabota. Pô, cara, olha só. Amanhã é segunda-feira. Segunda-feira é dia de preguiça. Vamos estudar não. Aí você já começa como... Pô, segunda-feira, amanhã, né? Caraca. Ah, não sei se eu vou não. Aí você já não vai. Já ferrou a semana inteira. Então não, cara. Começa amanhã. Começa amanhã. Já mapeia, já separa. Né? Aí, tá vendo? O povo já assistiu a aula de concordância hoje, povo. E veio pra cá de novo. É isso. É esforço, é estudo. É isso. Não dá. A gente estuda até passar, galera. Cara, quer ver a melhor felicidade da sua vida? Quando você assinar o livro de posse, cara. Chega lá com convocação pra tu tomar posse. Que aí você chega, caraca, meu livro de posse. Acabou. E aí você vê que valeu a pena todo esforço. O sábado que você não saiu com a galera. O domingo que você não foi ao churrasco dos seus amigos. A festa que você ia virar à noite bebendo, enchendo a cara. Porque você assinou o teu livro de posse. E isso vale muito. Então, não deixa pra segunda-feira não. Porque segunda-feira é o dia primordial da procrastinação. Entendeu? É isso. Pô, Júnior, valeu, brigadão. Como é que os homens dizem? A braba tem nome, né? É, pois é. Muito bom saber disso. Cara, começa amanhã. Começa amanhã. Se você deixar para segunda, você não vai conseguir. O que você precisa do Sebrasp? Interpretação e compreensão. Pontuação. Crase. Regência. Concordância. Diferença do que relativo para o que conjunção integrante. Questão de semântica. Lembra, semântica, sentido para o Sebrasp não é a mesma coisa que coerência. Você vai tomar um pau nisso. Porque em todas as primeiras questões que você fizer, você vai associar coerência à semântica, a sentido. E não é. Para o Sebrasp não é. É diferente. As primeiras questões eu tenho certeza de que você vai errar. As outras você já não vai errar mais. Porque quando você observar, caraca, pô, cara, coerência não é a mesma coisa que sentido para o Sebrasp. Aí você já não erra mais. Então, o Sebrasp, em língua portuguesa, veio, não é o pior edital, não é a pior banca, veio com um edital muito bom, fez o mais ou menos ali, o arroz com feijão, tranquilamente, não trouxe um edital difícil, não trouxe um edital grande e, cara, você consegue. Por mais que você ache que é muito difícil, faz questão criança. Certo ou errado, vai lá, treina. Porque não veio com o pior dos editais. O edital veio pequeno, contemplou boa parte da gramática e você vai conseguir tranquilamente. Então, minha sugestão, tudo sobre o INSS que você tem que saber é isso. É quais são as principais matérias. Isso não significa que você não vai estudar o edital todo, tá? Não significa. Significa que você vai ter foco em algumas matérias. E para você ter certeza de que o que eu estou falando funciona, baixa uma prova amanhã e faz como se fosse um simulado. Faz isso. Pega uma provinha Sebrasp amanhã,
baixa, faz como se fosse o simulado, 3 horinhas e meia ali para medir, e depois você confere. Você pode fazer a prova inteira, tá? Com direito, com tudo. Depois você volta aqui para me contar, tá? Na próxima semana, a gente vai continuar com a ideia do Sebrasp. Então, na próxima semana, na live de terça-feira que vem, eu vou resolver com você 15 itens Sebrasp. 15. Eu vou resolver uma prova de português Sebrasp com você na próxima semana, tá? Então, nós vamos observar o que o Sebrasp cobra mais, como é que cobra, quais são os enunciados, como é que eu vou ver se está certo ou se está errado. A gente vai fazer o mapeamento dentro das questões. Hoje foi para você conhecer a banca de uma forma geral. Foi para você entender o que é o Sebrasp. Como que o Sebrasp faz a prova, que é o certo ou errado. Como que vem, quais são as matérias que mais vieram, o que o edital contemplou, o que o edital não contemplou, qual foi o tamanho do edital, o grau de dificuldade. A gente veio aqui hoje para falar sobre isso. Por isso que a live de hoje foi curtinha. Mas semana que vem, na terça-feira, você tem um encontro marcado comigo às 9. Nós vamos ver, nós vamos observar, nós vamos resolver 15 itens Sebrasp. Vou resolver 15 itens Sebrasp com você. Eu ia resolver 5, eu falei, não vou resolver 5, não, vou resolver 15. Vou resolver 15 itens Sebrasp com você. Para você ter a noção de como Sebrasp cobra. Vai sim, Andresa, vai ficar salva sim, tá? Assim que eu finalizar, eu vou deixar salva e você pode assistir depois, tranquilo, tá? Vai descansar, tomar um banho, comer alguma coisa, assiste a live depois sem problema, tá? Então, a gente tem um encontro marcado terça-feira que vem, 9 horas da noite, tá? 9 horas da noite, para falar sobre Sebrasp, resolver itens Sebrasp. Maicon, vai que vem FGV na PEMERGE, hein? Já pensou? Que delicinha! FGV com PEMERGE. Ah, gente, sonho de consumo aqui FGV com PEMERGE. Eu acho que eu vou à loucura, gente. Acho que eu vou à loucura se vier. Pra mim, porque eu gosto da FGV tanto quanto eu gosto do Sebrasp. Pro aluno não é legal não, mas pra você não seria legal vir FGV para PEMERGE, não. Ia ser legal, não ia ser proveitoso, né? Que a PEMERGE mete medo, gente. Acho que as pessoas ficam com... A PEMERGE não, a FGV mete medo. Muita gente tem medo da FGV. Então, semana que vem, cortada aqui, mas foi. Semana que vem, nós teremos, neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal, uma resolução de 15 itens Sebrasp. Lógico que eu vou colocar o material antes, tá? Para vocês fazerem, para vocês verem, né? Enfim, vou colocar o material e a gente vai resolver. E aí, para semana que vem, eu tenho algumas outras novidades. Mas eu só vou liberar na semana que vem, depois que a gente fizer os itens da Sebrasp, da prova da banca da Sebrasp. Eu libero as informações para vocês. Hoje foi só para você conhecer. A live vai ficar salva, você vai conseguir anotar os principais pontos. E vem com tudo, porque você vai observar que Sebrasp não é tão ruim, em língua portuguesa pelo menos, eu sei do direito, da informática, do raciocínio lógico. Em língua portuguesa, ela não é tão ruim quanto você acha que ela é. Beleza? Meus queridos, minhas queridas, uma boa noite para você. Comece amanhã os seus estudos. Comece. E na na terça-feira a gente tem um encontro marcado no Terçou com Português, às 9 horas da noite, para a resolução dos 15 itens Sebrasp. Vamos junto, porque Sebrasp está logo ali, e a tua aprovação também, teu termo de posse também, e a tua viagem de carnaval para Dubai também vai estar lá, para Veneza, para qualquer coisa assim que tu queira fazer. Tu vai ver só, confio em você. Até o nosso próximo encontro no Terçou com Português. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.